Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos do percurso do combatente, né? Percurso da antropologia é um percurso de guerreiro, de combatente, porque tem muita coisa a aprofundar, aprender, redescobrir. Vamos ver essa noite as dependências afetivas, que são questões que fazem parte das doenças da afetividade. Eu vou ver 5 partes. Eu acho que essa noite, essa primeira, eu vou fazer a metade das questões e as outras vamos ver a semana próxima. Em primeiro lugar, o que é a dependência afetiva, de tentar de dar uma definição. O nível psicológico e também várias formas das dependências. Segundo capítulo, as carências afetivas da vida da criança, que são fonte que genera as dependências afetivas. E por isso que é importante de bem explicar isso. Terceira parte, a dependência afetiva entre pessoas do mesmo sexo. E 4, a personalidade dependente. A personalidade dependente. As dependências afetivas não fazem parte da lista das patologias da psiquiatria, normalmente. Mas o que faz parte das patologias psiquiátricas são as personalidades dependentes. Então, você pode ver a diferença. Hein? As dependências afetivas não, mas as personalidades dependentes fazem parte de uma patologia na psiquiatria. E depois tem a dimensão da dependência afetiva com as consequências a nível espiritual e como tratar, como buscar remédios a essas dependências afetivas. Eu acho que isso será para a semana próxima. Ok? Mas na introdução eu quero dar um pouco de introdução sobre a amizade verdadeira, porque dependência afetiva é um problema. Então, falar só de problemas é terrível, hein? Para o formador, quando ele deve só tratar de problemas. E por isso que eu queria fazer a introdução dizendo que a verdadeira amizade existe em Deus e é possível. Hein? E sobre esse assunto é muito interessante de aprofundar nos evangelhos, como Jesus teve amigos, amigas, Marta e Maria, Lázaro de Betânia, São João, o discípulo, chamado discípulo bem amado. Bom, e na história da igreja tem São Francisco de Assis com Santa Chiara, São Francisco de Sales com Santa Joana de Chantal, tem Santa Teresa d'Ávila com São João da Cruz. Essas verdadeiras amizades existem e são fontes de criatividade, são fontes de bênção de Deus. Mas isso, bom, antes da vida cristã também existia. Na filosofia clássica, declara que a amizade é colocar em comum os bens na virtude. Então, é um valor muito alto a amizade. No plano da filosofia tradicional, Aristóteles declara que a amizade, para sintetizar, é a tomada em comum dos bens em vista da virtude. Então, é uma amizade que faz crescer, uma amizade construtiva. Então, essa verdadeira amizade, esse verdadeiro amor, que em Deus nos convida a nos amar mutuamente para buscar
os bens eternos, não para se buscar outra coisa, e bem mais, outro nível, bem mais alto. E uma amizade é um amor orientado em direção de Deus como o verdadeiro e definitivo bem do ser humano. E uma amizade, ela é um dom de Deus, ela vem de Deus. Ela vai em Deus, ela faz crescer em Deus. São João da Cruz tem uma citação linda que diz que um verdadeiro amor sempre faz crescer o outro e o eu em Deus. Os dois crescem em Deus. O que, diz São João da Cruz, o que não é com a graça de Deus não pode fazer. Um amor carnal não pode fazer isso. Só a graça de Deus. Então, é a marca de Deus. Uma verdadeira amizade faz crescer as pessoas em Deus. E um amor carnal, um amor paixão, um amor natural, que não é abençoado de Deus, tem que vai se afastar de Deus. Isso é um fato bem a bem relatar. Há pouco tempo se falou da amizade de São João Paulo II com uma professora, uma filósofa polonesa que se chama Anna Teresa. E, bom, os jornais, as mídias fizeram vários comentários sobre isso. Bom, mas esse tipo de amizade é uma amizade muito sadia, muito espiritual, madura. E porque são pessoas que são dadas totalmente a Cristo, a Deus. Não são pessoas que são em busca deles. São pessoas que são já realizadas, se podemos dizer assim, na maturidade, na vida espiritual, na união com Deus. E que sabem o que são os limites dos seus sentimentos, o que não é mais gratuidade, o que não é mais liberdade, abandono. Então, isso é muito importante a considerar para verificar uma verdadeira amizade. E você pode anotar isso, os que acompanham, por exemplo, podem anotar, porque é muito importante quando jovens começam a viver uma experiência relacional e não sabem se é de Deus, não sabem se é uma coisa natural, carnal, simples, ou se é verdadeiramente um dom de Deus. Um verdadeiro amor, uma verdadeira amizade é sempre um dom de Deus. Geralmente as pessoas não procuram. E esses sentimentos são reorientados em Cristo, são ultrapassados a si mesmo em Cristo. E isso é a diferença. E tem uma diferença entre o amor próprio e o amor do outro. Completamente diferente. É sempre um dom de Deus, que faz crescer os dois. Voilà. As consequências já são um fruto que pode mostrar se é a assinatura de Deus. Bom, eu queria dizer isso para que, com esse tema da dependência, não sejamos na tentação de pensar, então se é tão complicado de viver a dimensão afetiva, é melhor de não se lançar para amar qualquer pessoa. Não, pelo contrário. O verdadeiro perigo do amor é de não amar, é de se fechar sobre si mesmo. Eu acho que na vida consagrada, o perigo da vida consagrada é de amar todo mundo e de amar ninguém. A vida consagrada não é para generalizar. A vida consagrada é para amar bem mais que na vida conjugal e familiar. Bem mais. Justamente, os consagrados são disponíveis para amar mais. Para amar bem mais pessoas. Então, tem risco? Sim, tem risco. Mas o risco de se fechar e de não ter sentimento, não ter afetividade, não ter muita amizade, não ter amor nenhum, é um risco pior. Porque lá, cada pessoa é chamada a uma vida de amor.
Então, vamos ver, nessa introdução agora, o que é a dependência afetiva. Porque cada pessoa é uma pessoa dependente. Somos chamados por Deus, de uma maneira constitutiva, a ser dependentes. Nós somos criados para ser independentes. Não. Se você tem algumas tendências à independência, deve ser tratado, porque se tem problema do lado da dependência afetiva, tem muitos problemas do lado da independência. Na regra de vida tem um artigo que diz: autonomia, sim. Independência, não. Você pode aprofundar isso, porque isso eu acho que é uma chave. Hein? Cada um é dependente de seus pais. Foi dependente de seus pais durante vários anos. E alguns são ainda dependentes dos pais. Bom, dependemos da vida, do ar que respiramos, do vírus que tomamos ou que não vamos tomar, da comida que comemos. Bom, somos dependentes do ar, da água, toda a nossa vida na criação. Depender é uma coisa humana. E será assim toda a nossa vida. Mas o que podemos ver são dependências que faz viver, que faz crescer, que pode dar uma certa harmonia, mas tem dependência que pode matar também. São dependências que levam à vida e são dependências que levam à morte. Mas que queremos ou não, somos interdependentes uns dos outros. Que sejam nossas necessidades materiais, nossas necessidades afetivas, nossas necessidades espirituais. Somos dependentes. Então, o que é uma dependência afetiva? Qual é a definição que podemos dizer? É uma pessoa que se torna progressivamente, totalmente dependente do olhar sobre ela de uma outra pessoa, ou outras, o plurial, pessoa. É uma pessoa que é completamente dependente do olhar dos outros para ser ela mesma. Ela não tem autonomia, significa. É dramático, é um problema enorme. Uma pessoa que é dependente afetiva, que não existe sem os outros. E que não aguenta a solitude. Não aguenta o silêncio. Porque ela existe a partir do olhar dos outros e da maneira que os outros se relacionam com ela. Uma necessidade irrepreensível, uma necessidade de ter uma outra pessoa que seja exclusivamente minha referência, meu interesse, minha referência, meu interesse, de uma maneira exclusiva, e com quem eu vou fazer uma busca desenfreada de afeição. Eu vou mendigar a afeição de uma maneira desordenada, exagerada. Lá são sinais de uma pessoa dependente afetiva. Você pode perceber já. Isso, primeira característica, isso vem de uma carência da infância. Uma carência afetiva que vem da infância, não vem a partir da comunidade, não. Não é porque você entrou na comunidade que você descobre isso. Não, isso era já na tua mala quando você chegou aqui. Assim, porque alguma vez são pessoas que têm a impressão que é a comunidade que provoca não sei o quê, mas tantas coisas que são transportadas nas malas desde a infância. Bom. Então, desde a infância, uma carência afetiva infantil que
provoca um excesso de se apegar a alguém de uma maneira excessiva. Segunda característica, finalmente, é um apego com mim mesmo, com si mesmo. Não é tanto a pessoa que conta, mas o que conta finalmente sou eu. Porque eu me sirvo do outro para me satisfazer, para me preencher, me valorizar, me consolar, me acompanhar, me tirar a solitude. Então, eu preciso do outro para viver. Mas, irmãos e irmãs, quando eu falo desse tipo de coisa, dizendo isso, são muitas situações que encontramos no acompanhamento. E muito frequentes as dependências afetivas. Eu quero vos dizer que eu não tenho nenhum julgamento, eu quero dizer isso com muita humildade. A dependência afetiva é uma coisa, não é fácil a falar disso, porque toca a dimensão afetiva, toca a maneira de amar. E ninguém gosta de ser corrigido, julgar sobre a maneira de amar. Então, é uma coisa muito delicada a falar. Precisa de muita cautela, se diz? Cautela, paciência, delicadeza, compaixão, porque isso vem de longe. E, finalmente, nós sabemos amar. O que é o problema principal é que, finalmente, na escola não aprendemos a amar. E o ano sabático é uma escola do amor também, a escola da vida e a escola do amor. E precisamos aprender a amar segundo a Sagrada Escritura, segundo a tradição cristã. É isso que não é natural. Então é por isso que devemos falar com muita delicadeza. E o problema principal da dependência afetiva é que, finalmente, o obstáculo provoca um obstáculo no amor de Deus. Porque ela não me aproxima de Deus. Ela me afasta de Deus. Porque vai me dar uma ilusão de amor. Não vai me aproximar de Deus. E mesmo os valores, são pessoas que podem também abandonar os valores cristãos a partir de um laço de dependência afetiva que vão colocar em perigo e em câmbio os valores cristãos. Acontece esse tipo de coisa. Então, como fazer? E como podemos tratar esse tipo de problema? O primeiro passo será sempre de nomear, de falar a alguém, que seja um terapeuta, um psicólogo, ou que seja um acompanhador, bom, de falar a alguém, de abrir seu coração a uma pessoa, para dizer, eu me sinto escrava nesse tipo de relacionamento, me ajuda, eu me sinto dependente, eu não me sinto livre, eu não me sinto filho de Deus, na dignidade dos filhos de Deus, eu não me sinto livre, eu vivo uma coisa que é estranha, eu preciso de ajuda. Primeiro ponto, não sei se é o primeiro, sim, o nível psicológico, da dependência afetiva. E a pessoa dependente afetiva ama o outro sacrificando tudo. É uma pessoa que é pronta a sacrificar tudo. Todos os valores, dizemos, os bens materiais, seu corpo, suas energias, sua saúde, sua alma, sua identidade, seus pensamentos, sua liberdade interior, sua cultura, o relacionamento com sua família, suas convicções profundas, morais. A pessoa é completamente cega e pode perder seus valores morais, perder seus valores espirituais também, porque
ela precisa de ser completamente na dependência de uma outra pessoa que talvez é completamente oposta ao que ela vivia. E por isso que alguma vez os pais são preocupados, porque dizem, meu Deus, mas o que acontecia? Hein? Então, a pessoa vai falar de amor ou de amizade, mas finalmente não é um amor, e não é uma amizade, é um apego, é um laço. É um laço que faz que a pessoa, se o laço com Deus faz crescer, faz desenvolver as pessoas, o laço da dependência afetiva torna mais escravo a pessoa, faz o contrário. Porque a pessoa é como desapropriada dela mesma para corresponder ao desejo do outro, ao olhar do outro, e para ser valorizado pelo outro. É uma coisa totalitária, é uma coisa absoluta. E finalmente, o amor absoluto que ela devia dar a Deus, ela vai dar a essa criatura. É um amor roubado, é um roubo. O que devia ser dado a Deus é colocado na criatura. Mas tem um outro problema também. É que essa pessoa que vai investir todas as suas energias, seus bens, exterior como interior, essa pessoa vai tão dar, tão investir ao outro, que ela vai esperar também que o outro faça a mesma coisa. E geralmente a pessoa vai esperar e não vai acontecer, porque são dois níveis de dependência. Talvez a outra pessoa não é tão dependente e não vai querer dar tanta energia, investimento, e vai dar pouco. E a primeira que deu tudo vai dizer, mas é injusto, ele não me ama, ou ela não me ama. E vai provocar sempre um desajuste. Na dependência afetiva tem sempre um desajuste. Por quê? Porque o outro se ama através de mim. E eu não vou poder pedir que o outro me ame do mesmo jeito. É impossível isso. E vai ter decepção. Obrigatoriamente vai ter decepções. Porque o amor verdadeiro nunca se compra. Não podemos comprar o amor. Senão seria um bem de consumo. Seria um bem como compramos um sanduíche, como compramos. E isso que é destrutor da personalidade. Porque é uma caricatura do amor. Não é isso o amor. E alguma vez é difícil aconselhar jovens que são convencidos que eles são apaixonados e são um verdadeiro amor e finalmente têm sintomas que mostram mais uma dependência que um amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro faz crescer, faz desenvolver o outro na sua liberdade, na sua personalidade, no seu carisma pessoal. O outro se desenvolve, um verdadeiro amor provoca isso. E a pessoa se fecha, pelo contrário, na dependência, ela tem o campo se reduz, o campo dela, de sua personalidade, não é tão livre, ele é reduzido. Ai, ai, ai. E duas pessoas que vivem esse tipo de relacionamento, se eles vão decidir de casar, vai ter momento de sufoco. De uma maneira obrigado. Vai ter momento de sufoco muito importante e será importante de dizer cuidado, porque vossas personalidades, é bom que você trabalhe a vossas personalidades para vos engajar. Vamos falar agora um pouco mais rapidamente das espécies de dependência afetiva. A dependência afetiva acontece entre um homem e uma mulher, em vista de um casal, homem e mulher,
pode existir desse lado, pode existir entre os pais com os filhos, a maneira de educar e de amar os filhos. Finalmente, tem pais que são sufocantes, porque eles fazem com seus filhos uma dependência afetiva, e o filho se torna, ou a filha se torna completamente escrava. E também os filhos são dependentes dos pais. Na Europa, por exemplo, atualmente, são muitos jovens que têm 30 anos, 35, que continuam a morar na casa dos pais, porque finalmente, bom, com o mundo materialista é prático, tem a casa, não precisa de pagar aluguel, e finalmente tem uma situação de dependência dos pais, que é bem agradável e, sobretudo, economicamente, é bem tranquilo de poder beneficiar. Bom. Também tem, e vamos ver também, entre pessoas do mesmo sexo, dependência afetiva entre dois homens, duas mulheres. Rapidamente, a dependência dos pais. Os pais... Pode acontecer que os pais se sintam como que devem pagar o amor dos filhos. Para guardar os filhos, devem pagar fazer sacrifício para manter o filho e a filha com eles. Isso é essa dependência que pode ser um verdadeiro problema e que vão sacrificar a verdadeira educação e sacrificar a autoridade deles para não perder o filho, não perder a filha. Eles não vão dizer que eles não concordam com o modo de vida do filho ou da filha, então eles vão fechar os olhos, mas progressivamente eles vão entrar numa dependência finalmente do filho ou da filha que vai impor suas ideias, seus valores, suas opiniões, sua maneira de viver. E então, nesse caso, não é a razão que vai educar, não é a razão que funciona do lado dos pais, mas será do lado afetivo, do lado dos sentimentos. Que vai, e isso não será uma proteção nem uma educação em relação com esses filhos. Eles vão ter dificuldade a corrigir, a educar e a pedir um distanciamento que seja sadio. Vamos ver depois a questão da dependência afetiva entre homens, dois homens e entre duas mulheres. Mas antes eu quero falar da carência afetiva que começa na infância e que genera a dependência afetiva. Porque para falar depois da situação entre homens e entre mulheres, é importante de ter essa referência que acontece na infância. Por que na vida de criança? Porque finalmente acontece na infância. Você sabe que são as feridas principais, fundamentais, que entre 0 e 3, 4 anos, que são importantes pela personalidade depois da pessoa, da criança, do futuro homem e futura mulher. Então, sobretudo nas carências afetivas. Por exemplo, se meus pais não sabiam me amar, ou faziam diferença entre os filhos, amava meus irmãos, minhas irmãs, e me deixava um pouco mais sozinho. Bom, acontece situação que, com certeza, os pais fizeram erros do relacionamento afetivo, que provocou uma carência. A criança se sentiu abandonada, desvalorizada, deixada por nada, porque eles cuidaram mais de outros filhos. E é importante de perdoar os pais, porque quem são os pais que sabem amar perfeitamente seu filho? É muito difícil.
acontece também dentro de famílias que têm uma criança que tem uma deficiência e os pais vão dar toda a atenção a essa criança que tem uma deficiência e os outros ao lado finalmente vão crescer sozinhos. Bom, hoje tem também famílias recompostas, se diz, hein? Recompostas, como você diz no Brasil, família segunda união. Mas, bom, tem outros filhos de outra idade, tem outros filhos que se juntam às crianças no fim de semana ou a um certo momento da vida. Isso provoca carência afetiva. E mais tem carência afetiva profunda, mais tem risco de dependência afetiva depois na vida adulta. Então, é sempre importante de bem verificar qual é a razão, qual é a fonte de tua infância que provocou isso. É importante de buscar, porque sem essa busca a pessoa não vai entender por que essa necessidade irrepreensível, e não sei como se diz, que é a obrigação de fazer um laço de dependência, tem uma razão, tem uma raiz na carência afetiva da criança. Bom, tem outra situação também que pode provocar afastamento por causa de viagem, de trabalho do pai e da mãe, doença do pai e da mãe, esse tipo de coisa, separação, divórcio, isso são fatores de carência afetiva que depois, com certeza, que é bem possível que a pessoa vai querer fabricar um laço de dependência exclusiva. Ela teve medo que os pais se separem e ela começa a amar uma pessoa e como ela não suporta a ideia de uma separação ou de um afastamento, ela vai querer possuir a pessoa. E isso vai começar a criar uma dependência afetiva e em relação com eu. Mas não é eu, finalmente. O problema é que vem de uma carência, vem de um buraco enorme, um abismo que grita: eu não suporto a separação, eu não suporto um amor que quebra. Então, essa pessoa vai criar uma dependência a partir de uma angústia. Então, é isso que o Senhor não quer. Não quer porque não é uma base sã. Não é uma base em Deus. É uma coisa de reação a partir de um mal, a partir de um problema. Então, e outras pessoas também que não se estimam, que não se sentem valorizadas na sua dignidade e que têm a impressão de não existir, de não ter dignidade nenhuma, não tem valor, e tem vergonha, etc. Bom, e que vão se tornar depois pessoas que vão se tornar perfeccionistas, ou que vão se tornar como uma fobia da limpeza, ou não sei o quê, ou da ordem, porque eles viveram na bagunça, então não suportam a bagunça e querem que tudo seja perfeito. Então, são sintomas também desse tipo de carência lá atrás. E eles vão fazer esforço para defender justamente esse tipo de coisa. Outros vão reagir com cólera, com revolta. Outros vão se isolar. Bom, as carências afetivas podem produzir várias formas de reação na vida adulta. Mas eu disse isso não para aprofundar uma situação, mas para dizer, verifica bem vossas carências afetivas da vida de criança que genera esse tipo de coisa. Dependência afetiva entre pessoas do mesmo sexo agora. Hein? Uma amizade, um amor humano se torna ruim quando uma pessoa é subordinada inteiramente a uma outra pessoa. E se começa a alienação
começa a possessividade, começa o excesso. Quando a pessoa começa a sacrificar sua liberdade interior, sua liberdade de valores, como dizemos, sua identidade pessoal. Parece que no mundo homossexual de hoje tem muitos problemas relacionais de ciúme, por exemplo. Meu Deus, você olhou desse jeito, mas você tem algum pensamento de amor sobre ele, sobre ela, meu Deus, se torna uma coisa enorme de ciúme. Então, esse tipo de sintoma mostra uma coisa que é mais do lado da dependência que do lado do amor. Então, é bom de verificar. Possessividade, como já falamos. E são pessoas que são ainda mais com ciúme, que têm essa fobia da separação. Não suportaria de viver uma separação. Então, nesse caso, vão desenvolver uma defensiva enorme. Eu dizia na introdução que na psiquiatria não se fala de doença da dependência afetiva, mas se fala de patologia da personalidade dependente. São 13 sinais, com certeza não tem ninguém no meio de nós que é uma personalidade dependente, porque isso é mais forte que dependência afetiva. Dependência afetiva, eu acho que mais ou menos cada um tem um pouco de dependência afetiva, porque o amor próprio fabrica isso. Mas personalidade dependente é uma patologia que se trata, que deve se tratar. Então, como é uma coisa importante, eu vou dar, são 13 sinais de uma patologia dependente. Primeiro, a pessoa tem dificuldade a tomar decisões pessoais. Bom, 90% dentre nós já tem esse problema. Então, tomar uma decisão pessoal, a pessoa é muito indecisa, calcula, se pergunta, duvida. Bom. Segunda característica, a pessoa tem dificuldade a assumir a responsabilidade. É uma pessoa que fuge das responsabilidades, não quer responsabilidade. Porque a responsabilidade é de depois se fazer corrigir, se fazer ter problema, então eu prefiro não. E no Brasil, entre parênteses, é muito comum isso. Eu me lembro lá em Salvador, um jovem que era engajado na comunidade, e como ele começava a ter uma certa idade, eu dizia, mas o que você gostaria de viver como ocupação, como serviço na tua vida? E para mim foi uma grande surpresa. Ele podia estudar, ele podia se formar. Não, motorista. Ele me respondeu, motorista. Bom, mas motorista? Ah oui? Mas você não queria outra responsabilidade? Não, motorista. Bom, eu percebi nesse momento que uma pessoa que não procurava responsabilidade com outras pessoas, porque lá teria problema. Pessoa que não quer assumir responsabilidade com outras pessoas. Então, devemos trabalhar isso quando acontece. Não é justo. Porque Deus sempre nos faz nos relacionar com os outros. Ele nos propulsa a trabalhar com os outros. Então, verifica bem. Terceiro ponto, a pessoa não tem coragem de suas opiniões, de suas convicções. Porque senão eu vou perder os outros que não são de meu aviso. Eu vou perder a simpatia se eu vou dizer o que eu penso realmente. E como eu quero que os outros pensem como eu não vou ter coragem de dizer o que eu penso realmente. Problema. 4. A pessoa é só preocupada do olhar dos outros. Ela é só preocupada do que os outros vão pensar dela.
mesmo se é na imaginação, mesmo se é nas reações, ela depende quase todo o tempo do olhar dos outros. Ela sai de sua casa, ela vai na rua, ela sai do seu quarto, ela é preocupada como o outro vai me olhar. Quinta característica da personalidade dependente. A pessoa falta de confiança com ela mesma. Bom, chamamos de complexo de inferioridade. Bom, não é porque tem um terço das pessoas que estão aqui que vivem isso, que são personalidades dependentes. Hein? Cada um pode dizer um pouco disso. Hein? Mas isso pode paralisar essa personalidade. Sexta característica, a pessoa sempre tem medo de ser abandonada, deixada. Significa que ela não suporta a solitude. É impossível. É impossível. Talvez porque ela sofreu de ver a mãe abandonada, separada, que deve assumir uma solitude que tornou ela depressiva, talvez. Pode ser. Pode ser a razão e a ferida inicial. Sete, ela é dominada pelas emoções. Há pouco tempo falamos do sentimento, das emoções. Ela é dominada pelas suas emoções. É difícil de ter uma reação equilibrada. É sempre uma reação exagerada, excessiva. Que seja na alegria, ou que seja na dor ou na tristeza, será sempre uma explosão. 8, ela sofre de instabilidade afetiva. Ela se sente sempre ameaçada e vive numa certa fragilidade afetiva. 9. Quando ela não tem afeição, por exemplo, durante o ano sabático, eu não tenho minha família pronta lá, perto, eu não tenho amigos, é um momento de angústia terrível. Na solitude, ela tem uma angústia que pode se tornar síndrome de pânico. 10. Ela não se sente amada, se sente rejeitada em relação com as outras pessoas. Os outros são bem mais amados que eu, são bem mais valorizados. E finalmente, ela vai pensar que se ela sofre, é por causa dos outros. Mas é uma mentira completa, porque se ela sofre dessa carência que vem de sua infância, não é? Os outros não são por nada. 11. Ela vive muitas vezes um sentimento de vazio. Ela se sente aborrecida rapidamente. Uma tristeza que convida várias vezes a fugir, com a tentação de fugir dela mesma. 12. A pessoa dependente se deixa manipular e abusar facilmente. Uma pessoa dependente pode ser facilmente manipulada e abusada, porque ela faz tudo para isso. E ela também pode manipular os outros, porque ela quer obter deles tudo o que ela deseja. E por isso que ela vai ter dificuldade entre o que é a verdade objetiva e o que é a metade verdade, o que é a mentira, o que é a mistura.
E, enfim, 13, a pessoa dependente e várias vezes pode conhecer cóleras muito forte e excessiva também. Uma emoção explosiva, já falamos um pouco. E, sobretudo, porque ela considera os outros como responsáveis e até Deus, talvez. E por isso que isso reforça a força da revolta. Ela pode culpar Deus e os outros dessa carência, finalmente, que ela vive, que é seu principal problema, seu principal inimigo. Então, com tudo isso, a próxima formação será do lado positivo, hein? Para poder ver como tratar, e sobretudo a partir do nível espiritual, como voltar e tratar essa dependência afetiva pela vida espiritual. Bom, claro que tem terapias, são várias métodos de terapia. Uma será boa, a DI talvez será bom para algumas pessoas, para outras pessoas não será o método que vai corresponder, vai precisar de uma outra abordagem, que será outra pedagogia, que vai funcionar. Mas temos também o recurso da vida espiritual, da vida de fé, do amor de Deus e da confiança. E isso também pode participar que uma pessoa viva uma verdadeira libertação dessa escravidão, que é profunda, que é grave, porque é fundada com essas raízes da infância. E porque ninguém aprende muito a amar. Amar é uma ciência muito difícil a praticar. E quem pode nos ensinar a amar, senão a Sagrada Escritura, senão o Senhor Ele mesmo e os santos. A ciência dos santos pode ser uma cura, um curativo muito importante, porque ninguém amou como Jesus. Ninguém amou como Jesus, e eu acho que verdadeiramente o amor de Cristo pode nos reorientar e redirecionar tudo que foi falsificado, que não começou bem a nossa vida por causa dessas carências. Mesmo se nossos pais queriam nos amar fazendo o bem para nós, bom, tem lacunas, tem limite, tem pecado, tem situação que nos feriram e que provocaram essas carências e essas dependências depois na vida adulta. Mas o importante é eu acho que a virtude da humildade, eu acho que é o caminho para viver a cura de qualquer forma de personalidade dependente ou de dependência afetiva. Passar pela humildade, porque a humildade é relacionada à verdade. O verdadeiro é humilde, e o humilde é verdadeiro. E a pessoa humilde será mais facilmente honesta com ela mesma e diante de Deus e dos outros que uma pessoa que não é humilde. Então, eu acho que já prepara a próxima vez, mas a próxima vez vamos ver o nível espiritual que devemos trabalhar para ser vitorioso e liberto dessa dimensão da escravidão, da dependência afetiva. Mas precisa de explorar e aprofundar esses pontos. Amém?